Eu lembro quando ele disse assim para os discípulos: Satanás vos requereu peneirar como trigo. Ele disse para todos os discípulos. Aí ele vira só para Pedro. Isso para mim é um sinal de como ele trata muitas vezes com cada um de nós de forma distinta. Aí ele olha para Pedro ali no meio dos discípulos e diz assim: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. É esse o intercessor que você tem diante de Deus. Quando você está fraco, quando você mergulha, quando você desfalece, aquele sumo e amoroso e fiel sumo sacerdote, ele intercede por você. Ele intercede sobre o fundamento da obra da cruz, sobre o poder do seu sangue. Ele não desiste de nós. Aleluias! Isso é maravilhoso, irmãos. Ele carregou a cruz por nós. Hoje, ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos dá força, por isso que ele nos dá esse paracleto maravilhoso. Terceiro ponto, na salvação pela morte, ele é o nosso redentor. Mas na salvação pela vida, ele é o nosso sumo sacerdote. Na salvação pela morte, ele entrou na morte para se tornar a nossa vida. Mas na salvação pela vida, ele entrou nos mais altos céus para se tornar a nossa vitória. Que lindo, irmãos. Na salvação pela morte, ele entrou na morte para se tornar a nossa vida. Mas na salvação pela vida, ele entrou nos mais altos céus para ser a nossa vitória. Por isso ele diz: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Meu irmão, não é baseado em você, no que você pode fazer, no que você pode ser, no que você pode fazer ou ter. Não é baseado em você, é baseado no sangue de Cristo Jesus. Eu e você podemos chegar arrastados ao trono da graça, porque existe vitória no poder do sangue de Jesus ao nosso favor. Por isso que ele traduz e interpreta esse versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus com o capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez, ousadia, confiadamente, como está no versículo 16 do capítulo 4, confiadamente, nós podemos entrar. Só que aqui o trono, ele chama de Santo dos Santos. Sabe por quê, irmãos? O capítulo 8, capítulo 9 de Hebreus vai dizer que há um santuário, há um tabernáculo superior, da onde deriva a ideia tipológica do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo eterno. E nesse tabernáculo, irmãos, nesse tabernáculo, nós temos o Santo do Santo, onde o nosso Senhor está sentado. Ele está sentado sobre o trono da sua justiça. E nós podemos chegar. Irmãos, ninguém podia entrar, jamais alguém pode entrar, jamais alguém pode estar ali. Ele está sentado no seu trono de glória, ele sempre esteve nesse trono supremo de glória. Esse lugar é tão alto, é tão elevado, é tão santo, que quando Isaías viu, ele ouviu serafins dizendo: santo, santo, santo. Irmãos, isso não é uma repetição. Isso não é repetição. Isso é linguagem hebraica. Nós não temos esse hiperlativo em português. Nós temos superlativo, mas hiperlativo não existe em português, mas existe no hebraico. Quando você queria dizer que uma coisa era muito linda, era de uma beleza indescritível, você dizia lindo, lindo, lindo. E quando você queria definir uma santidade suprema, inigualável, você dizia santo, santo, santo. Ninguém é maior do que ele em santidade. Então é isso que está aqui. Quando Isaías, ele olha para esse trono, ele disse: ai de mim, ele teve assombro, pela grandeza, pela santidade, pela glória desse trono. Mas hoje, eu e você, irmãos, com todas as nossas dificuldades e lutas que passamos na nossa carne, na nossa vida, mas por causa daquele sangue, da propiciação, aquele sangue que foi colocado sobre o propiciatório, o sangue da expiação sobre o propiciatório, em nosso favor na cruz do Calvário, eu e você podemos, apesar de nós, entrar não com cabeça baixa, nós podemos entrar confiadamente. Confiadamente em quê? Naquele supremo sumo sacerdote que está lá naquele trono por nós. Olha o que diz Hebreus 6:20. Diz assim que ele entrou por nós. Isso não é de arrebatar o coração, irmãos. Ele entrou por nós. Ele entrou por você. Porque ele sabia que você jamais podia entrar. Eu e você não teríamos condições de entrar, não teríamos justiça para entrar.
Não teríamos santidade para entrar, mas ele entrou na sua justiça, na sua santidade, e ele abriu um caminho para nós. Você consegue ver isso? Você consegue, irmão? Essa é a vida cristã que você tem. Esse é o sumo sacerdote que você tem. Ele não é somente o nosso Redentor. Ser o nosso Redentor é uma obra do passado. Mas quanto ao presente, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele ministra num tabernáculo superior. Sua obra foi superior à obra de Arão, ao sacrifício de Arão. O sacrifício de Arão teria que ser repetido todos os anos. Ele, com uma única oferta, ele efetuou a eterna redenção de cada um de nós. Na salvação pela morte, ele entrou por nós no mais profundo abismo do inferno. Mas na salvação pela vida, ele entrou e está no mais altos céus. Então agora nós podemos entrar. Nós podemos entrar. E eu quero terminar aqui apenas lendo. Vou fazer o possível para a gente não se perder muito para concluir. 2 Coríntios capítulo 5, vamos terminar lendo esse texto. Como eu disse, eu vou ser bem objetivo, para que a gente não se estenda muito. 2 Coríntios capítulo 5, que é uma sequência daquele capítulo 3, capítulo 4 e 5. Esses 3 capítulos formam um quadro lindo para nós. Diz assim, começa com essa palavra, sabemos. Sempre que você lê essa palavra nas epístolas, ela tem uma outra conotação. Não sejais ignorantes. É algo que nós temos o dever de compreender, de experimentar. E esse saber aqui não é um conhecimento intelectual. Ele é uma experiência devocional. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, aqui é uma metáfora do nosso corpo, se desfizer, isto é, ser destruído, o sentido aqui é morte. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Aí diz, por isso, neste tabernáculo, gememos, nesse corpo aqui, ó, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja aqui o versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, estando carregados, mas não desejamos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida, que é a salvação pela vida. Eu quero que você observe aqui, isso é muito importante. Vamos lá. Versículo 2, neste tabernáculo gememos. Versículo 4, neste tabernáculo gememos angustiados. Existe algo aqui sobre essa palavra angustiados no versículo 4. Aqui o sentido é chorar silenciosamente. É uma forma de pesar, de doloroso pesar. Também o sentido aqui, porque são 6 palavras, se alguém que tem ferramenta de pesquisa vai ver, são 6 palavras no texto original para traduzir essa expressão aqui, angustiados. É derramar lágrimas, é chorar silenciosamente, é dar a expressão formal de dor e de pesar, chorar em voz alta como uma criança, dar uma expressão verbal de um profundo sofrimento. Por quê, irmãos? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Porque quando você contempla a obra da propiciação, da expiação, quando você tem essa visão celestial e você peca, você esmurra o seu corpo, você se desespera, porque você sabe que você feriu o Espírito, e ferir o Espírito Santo é algo muito sério, entristecê-lo é algo muito sério. Nós podemos resistir o Espírito, nós podemos entristecer o Espírito, e nós podemos apagar o Espírito, e nós sentimos isso, quando entristecemos, ou quando resistimos, ou quando o apagamos, por conta dos nossos pecados, das nossas negligências. É por causa desse corpo de carne. Esse é o gemer que ele está falando aqui. Quantas vezes nós gememos, angustiados,
E você tem um desespero por ser revestido desta nova habitação celestial. É isso que ele está falando. Deixe-me colocar aqui um texto muito importante, se você quiser abrir sua Bíblia, é Romanos capítulo 8. O versículo 23. Aqui nesse capítulo 8, eu vou passar bem rápido. Paulo está falando de 3 gemidos. Fala do gemido da natureza, fala do gemido do Espírito Santo, ele fala do nosso gemido. Aí ele vai dizer assim, que não só a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Nós gememos. A palavra aqui estenazo. Nós sofremos dores. Nós sofremos uma profunda angústia dentro de nós. Aguardando o quê? Em nosso íntimo, aguardando a adoção. Essa adoção, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos isso, irmãos. Deixa-me colocar alguns textos aí. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 15, versículos 51 a 54. Veja o quanto essa doutrina é clara. E ela é prática. Você está vivendo isso nessa hora, você tem vivido isso. Em muitos momentos, 1 Coríntios capítulo 15. Olha o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo, ele é corruptível, ele é suscetível à corrupção, a falhas, a pecados, porque ainda estamos aqui nesse estado de vulnerabilidade. Mas olha o que ele está dizendo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que esses textos de 2 Coríntios 5, versículos 2 e 4, e Romanos 3, 23, está dizendo? Isso aqui. Porque esse é o nosso desejo, irmãos. Esse é o estenazo. Esse é o anelo mais profundo que nós temos no corpo dessa carne. É que um dia nós sejamos revestidos da incorruptibilidade e sejamos tomados da imortalidade, da eternidade. E assim nós estaremos eternamente juntos com o nosso Senhor. E esse último inimigo que está nos esmagando, porque o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. E Ele expôs Satanás publicamente ao desprezo e preparou uma mesa diante de todos os adversários. Então mesmo, irmãos, com esse corpo tão suscetível ao pecado, nós temos essa maravilhosa promessa nesses textos. Que coisa gloriosa, irmãos. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui, por favor. Eu creio que isso vai nos ajudar de uma maneira muito especial. Tem um texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9, eu prometo para vocês, irmãos, é o último que eu vou ler. Se vocês perceberem que eu estou saindo para mais um outro campo, pode pegar essas portas aí e ir embora, deixa eu sozinho aqui falando. Veja bem, irmãos, porque é uma doutrina que ela se conecta com tanta perfeição, mas com tanta perfeição que assombra o coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9, olha o versículo 5, diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, irmãos, olhe bem, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa, irmãos? Essa é a salvação onde o nosso corpo, é a salvação do corpo, nosso espírito foi salvo quando cremos, nossa alma está sendo salva por esse processo de glória em glória, onde estamos sendo transformados. Mas será a última fase da nossa salvação, é a salvação do nosso corpo, onde o nosso corpo será revestido da incorruptibilidade, e assim nós entraremos dentro da eternidade, da imortalidade. Está certo? Essa é a salvação que vai se revelar no último tempo.
Irmãos, isso está chegando. Suporta mais um pouco. Porque os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que vai se revelar em nós. Glórias a Deus. Olha o versículo 6. Nisto, exultais. Exultais em quê? Exultais nisso, irmãos. De que nós seremos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. Nisso. Suporta um pouco. Tem um espinho na sua carne, suporta. Lute, batalhe. Batalhe para guardar sua mente, para guardar sua consagração. Não seja como Sansão, não brinque com o pecado. Porque o poder de Sansão estava na sua vida interior. Não brinque com a sua consagração. Você não é desse mundo. Você não é parte desse mundo. Você é um peregrino nesse mundo. Você é um cidadão do céu. Nós estamos peregrinando. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é celestial. Da onde nós aguardamos o nosso bendito e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, exultais, embora, olha que frase, irmão, não dá vontade de você se derramar com essa frase. Ele diz assim, nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso não é Romanos 8,18? Eu estou citando, irmãos, Romanos 8,18. Então, citações pode. Coloca aí. Romanos 8,18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aí ele vai dizer assim, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A palavra aqui é ruiós. Nós não somos mais o pequinon, os bebês, porque nós passamos um processo de glória em glória. Lembra que eu falei do caminho ascensional? Não seja mais um bebê, seja um ruiós. Aí ele diz assim, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado pelo fogo, redunde em glória e honra na vinda, na revelação do Senhor Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais, no qual vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu tenho que parar, irmãos, mas que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu digo para vocês, falta tão pouco, irmãos. Tão pouco. E Ele não desistiu de nós, irmãos, até agora. Contudo, Ele ainda continua falando a nós. Contudo, Ele ainda continua dando um céu aberto para nós. Contudo, Ele ainda está revelando na sua palavra a sua face para nós. Então, meus irmãos, sigam firmes. Nós vamos ter um ano ainda cheio de dores, sofrimentos. Nunca esqueça, há um grande, supremo sumo sacerdote no trono da glória por você. Não desista da sua vida, não desista do seu casamento, do seu lar, dos seus filhos. Não desista. Não desista da sua fé. A nossa fé tem que ser provada. Irmãos, baseado em tudo que o nosso Senhor fez e tudo que Ele nos dará por toda a eternidade, isso aqui é muito pouco. Lembre-se, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Estamos sendo transformados de glória em glória. Aleluia, irmãos. A eternidade é uma realidade para nós. Que Deus os abençoe, irmãos. Obrigado por me suportar mais uma vez. Que o Senhor vos abençoe.